O Antigo Testamento traz em alguns livros ordens de Deus para matar, como por exemplo na ordem dada ao rei Saul em 1 Samuel capítulo 15, versos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Passagens como essa há muito fazem dos livros históricos do Antigo Testamento uma leitura difícil de conciliar com a mensagem do Novo Testamento. Muitos tentam se distanciar dessas passagens, dizendo: isso foi no Antigo Testamento, agora temos o Novo. No entanto, isso não é uma justificativa aceitável e suas implicações são heréticas, pois não existe um Deus do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Deus é um. Além disso, embora a transição do Antigo Testamento para o Novo signifique uma mudança no relacionamento do homem com Deus, o próprio Deus permanece o mesmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nele não há mudança nem sombra de variação. Consequentemente, embora Deus agisse de maneira diferente com seu povo no tempo do Antigo Testamento, condescendendo com suas fraquezas e conhecimentos limitados, gradualmente levou-os a um maior entendimento. Deus ainda é o mesmo Deus que encontramos no Novo. Estamos em mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas. Se você tem sido edificado, nos ajude a divulgar essas mensagens, compartilhando-as com outras pessoas, pois como declara o profeta Isaías, a palavra de Deus, depois de ser proclamada, não volta vazia, antes faz o que apraz ao Senhor e prospera naquilo para que ele a enviou. Vamos à nossa pergunta. Como conciliar as mortes autorizadas por Deus no Velho Testamento com a mensagem de perdão e amor do Novo Testamento? Vários casos de morte em massa de pessoas, aparentemente por ordem de Deus, são registradas no Antigo Testamento. O dilúvio, as cidades de Sodoma e Gomorra, os filhos primogênitos dos egípcios durante a Páscoa, os cananeus sob a liderança de Moisés e Josué, e, claro, a gente também tem o caso dos amalequitas, aniquilados pelo rei Saul. Em algumas dessas mortes, foi Deus ou um anjo de Deus que a executou diretamente. Já nas mortes dos cananeus e amalequitas, os textos afirmam que o povo de Deus, a nação de Israel, foi ordenado pelo Senhor a atacar outras nações. O problema que muitas pessoas têm com essas histórias de mortes em massa é que elas não parecem se encaixar na concepção popular do Deus cristão. Em particular, pergunta-se como um Deus de amor poderia permitir ou mesmo comandar tal brutalidade. Além disso, é sugerido que o Deus descrito nesses livros do Antigo Testamento é supostamente zangado, vingativo e implacável, um personagem diferente do Deus descrito no Novo Testamento, amoroso, paciente e misericordioso. Mesmo para as pessoas que estão convencidas de que a Bíblia é verdadeira e representa a revelação de Deus sobre si mesmo, esses relatos podem ser profundamente perturbadores, especialmente quando se pensa na morte de crianças inocentes. Por que então Deus ordenou a matança em massa desses povos? Passagens como Deuteronômio capítulo 9, versos 4 a 6, que diz: é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Deuteronômio capítulo 18, versículo 12, por causa dessas práticas detestáveis, o Senhor seu Deus expulsa essas nações de diante de você. E Levítico capítulo 18, versos 24 a 25, até a terra estava contaminada, por isso eu a puni por seu pecado, e a terra vomitou seus habitantes. Todas elas afirmam claramente que Deus estava julgando aqueles povos. A ira de Deus contra o pecado e seu julgamento justo sobre os pecadores são princípios bíblicos importantes. Sem entender que Deus deve julgar o pecado, não podemos entender a maravilha do perdão e da graça de Deus,
ou a incrível verdade da cruz, onde Cristo suportou a ira de Deus por nossos pecados. Embora o julgamento final de Deus contra o pecado humano esteja reservado para o dia futuro, quando julgará o mundo com justiça pelo homem que designou, conforme Atos, capítulo 17, verso 31, há casos nas Escrituras em que Deus intervém no julgamento durante a vida de indivíduos, por exemplo, Ananias e Safira, ou grupos de pessoas, como no caso de Coré e seus seguidores, e até mesmo como no caso dos cananeus e amalequitas, contra nações inteiras. Quando Deus trouxe julgamento sobre Sodoma e Gomorra, Abraão disse: não agirá bem o juiz de toda a terra? Abraão entendeu corretamente que a questão-chave no julgamento é o caráter de Deus, e sua pergunta expressou confiança na justiça do Senhor. A Escritura declara consistentemente que Deus é justo em seus julgamentos, como Paulo explica em Romanos capítulo 2, versos de 1 a 16. A cultura dos cananeus era profundamente pecaminosa, a tal ponto que Deus decidiu agir em julgamento contra eles. Diferentemente, em nossos dias, nenhum cristão ou igreja tem o direito de condenar uma cultura inteira, uma raça ou uma nação. Infelizmente, alguns até tentaram fazer isso com os chineses nesse tempo de pandemia. Lembremos que nenhuma cultura é totalmente justa e nenhuma sociedade é completamente pecaminosa. Claro, é possível distinguir entre culturas e sociedades que refletem mais a intenção de Deus para a humanidade e aquelas que estão mais distantes dessa vontade. O pecado extremo dos cananeus estava relacionado com suas práticas religiosas. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 31, diz: não deves adorar o Senhor teu Deus como os cananeus, pois tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Além da grande maldade daqueles povos, outro motivo para Deus trazer juízo sobre eles é revelado em Deuteronômio, capítulo 20, verso 18. Ao ordenar aos israelitas que matassem todos nas cidades dos cananeus, a razão que o Senhor dá é para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. A pureza religiosa de Israel não era importante apenas para o seu próprio bem, mas por causa da intenção de Deus de que servisse como uma testemunha de seu poder e bondade para outras nações. Por isso era tão vital para Deus que o povo de Israel começasse sua história em Canaã sem a influência de falsas religiões que os afastariam do Senhor. Infelizmente, por causa da falha dos israelitas em obedecer à ordem de Deus, eles foram de fato influenciados a seguir as falsas religiões dos cananeus. Nós conhecemos bem essa história. Esse envolvimento com as religiões cananeias já é evidente no livro de Juízes, mas atinge seu auge no período dos reis. Israel falhou nessa responsabilidade por dois motivos. Primeiro, por causa de sua infidelidade a Deus. E segundo, porque eles desenvolveram um senso nacionalista de sua própria superioridade, o que os levou a se desinteressar em levar a verdade sobre Deus a outras culturas, pois achavam que o Senhor e suas bênçãos deveriam pertencer apenas a eles. O livro de Jonas fornece um exemplo clássico dessa situação. Talvez a igreja hoje possa aprender uma lição com esses perigos correlatos que podem levar ao fracasso, ao invés de ser eficaz na missão de pregar o Evangelho. Devemos garantir que somos distintos, mas também que não nos retiramos para um lugar sagrado, no qual estamos isolados daqueles que precisam saber sobre Cristo. A missão eficaz depende tanto da distinção quanto do engajamento cultural. É importante também esclarecer que a morte dos cananeus e de outros povos que cometeram grandes maldades não foi uma decisão impulsiva de Deus. Em Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16, Deus diz a Abraão que seus descendentes serão escravos em um país estrangeiro por 400 anos, mas que retornarão à terra de Canaã depois de 4 gerações. A razão dada para este atraso é porque o pecado dos amorreus ainda não tinha atingido sua plenitude. Parece que durante o período de Abraão a Josué, os cananeus gradualmente rejeitaram o que sabiam sobre Deus e se aprofundaram no pecado.
Foi somente quando seu pecado atingiu um certo nível de severidade que Deus decidiu usar os israelitas para julgá-los. No entanto, mesmo na época de Josué, os cananeus ouviram sobre o que Deus tinha feito pelos israelitas ao libertá-los do Egito. Mas eles nada fizeram, não se arrependeram, não se voltaram para Deus. É claro que houve exceções, pois a prostituta Raabe, cuja história é contada em Josué capítulo 2, foi capaz de discernir do que ela e outros cananeus ouviram sobre a libertação de Israel do Egito, e pela sua fé em Deus, demonstrada na declaração e no resgate dos espias israelitas. Assim, ela foi salva da destruição e incluída na nação de Israel, e até mesmo se tornou ancestral do rei Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. Um fato que precisamos evidenciar é que quando os israelitas adotaram as práticas religiosas dos cananeus, Deus os julgou da mesma forma que fez com os outros povos. Ele os exilou da terra para purificá-los, de forma que aqueles que voltaram sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias fossem um remanescente de pessoas que adorariam apenas a ele. O julgamento de Deus não foi baseado na etnia dos cananeus, mas em suas práticas religiosas e na extensão em que o pecado invadiu sua cultura. Mais uma vez, quero deixar bem claro que essas mortes ocorreram em uma situação específica. Para os cristãos, não é prometido um reino terreno. O que lemos no Novo Testamento para a igreja é Cristo nos comissionando. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações, ao invés do julgamento sobre algumas. Sei que para muitos, ouvir falar sobre morte de crianças, por exemplo, é sempre algo difícil, principalmente quando há uma vinculação a Deus. Porém, devemos confiar na declaração de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. E que a cruz de Cristo revela como o amor e a justiça de Deus, que tantas vezes parece estar em tensão, podem realmente ser mantidas juntas. O Antigo Testamento apresenta Deus como aquele que é justo e amoroso. Êxodo 34:6, Salmo 85:10, Salmo 86:15 são alguns exemplos disso. E esse equilíbrio perfeito também é visto no caráter de Deus revelado em Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 14. Mesmo nos relatos de morte em massa no Antigo Testamento, vemos a justiça e a graça de Deus quando o seu julgamento cai sobre os rebeldes. Mas aqueles que têm fé são salvos. Este mesmo padrão é continuado no ensino de Jesus, que falou tanto da salvação quanto do julgamento. Jesus e os apóstolos ensinaram que um futuro de julgamento virá, quando o pecado será finalmente julgado pelo padrão de justiça de Deus. Assim, até que entendamos a ira de Deus contra o pecado e o fato de que essa ira deverá encontrar expressão no seu julgamento, não poderemos apreciar a maravilha do amor de Deus demonstrado na cruz de Cristo, ou porque sua morte foi necessária para demonstrar a justiça de Deus e evitar a sua ira sobre nós. Sem uma compreensão da ira de Deus, a cruz se torna sem sentido e a graça se torna uma coisa fraca e insípida. A salvação de Deus foi preparada. Cristo a cumpriu na cruz e ressuscitou e está vivo para salvar as pessoas. Faríamos bem em ouvir o aviso do escritor de Hebreus. Como escaparemos se ignorarmos essa grande salvação? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.